Olá, meus amigos. Bem-vindos ao nosso canal Pergaminhos da Bíblia. Hoje vamos viajar no tempo por mais uma emocionante passagem real sobre a história de Jessé, em A Jornada de um Patriarca na Linhagem do Salvador. Fique com a gente. A história de Jessé, um homem simples de Belém, se entrelaça com uma das mais poderosas linhagens já conhecidas, a linhagem de Jesus Cristo. Para entendermos a importância de Jessé, precisamos voltar ao passado, a uma época de desafios, fé inabalável e promessas cumpridas. Jessé era o filho de Obed, neto de Boaz e Rute, e descendente de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Sua linhagem trazia consigo não apenas uma história de sobrevivência, mas de esperança. Em uma época onde os reis e juízes lideravam o povo de Deus, Jessé não era ninguém muito diferente de outros homens de sua terra. Ele era um homem de trabalho árduo, conhecido por sua honestidade e devoção. Jessé, como muitos de sua época, passava os dias cultivando a terra e cuidando dos rebanhos. Contudo, a sua vida tomaria um rumo inesperado, como veremos mais adiante. Sua história é um testemunho de como Deus, em sua soberania, escolhe os mais improváveis para cumprir seus maiores propósitos. Era uma noite tranquila, quando o profeta Samuel, guiado por Deus, chegou à cidade de Belém. O Senhor havia lhe revelado que entre os filhos de Jessé, um seria escolhido para ser o novo rei de Israel. Saul, o atual rei, havia falhado em cumprir os mandamentos de Deus, e a nação clamava por um líder segundo o coração de Deus. Quando Samuel entrou na casa de Jessé, ele sentiu a presença de algo grandioso. Jessé, com sua humildade habitual, recebeu o profeta com hospitalidade, mas não imaginava o que estava prestes a acontecer. Samuel pediu a Jessé que trouxesse seus filhos, pois um deles seria ungido como rei. Quando Samuel entrou na casa de Jessé, ele sentiu a presença de algo grandioso. Jessé, com sua humildade habitual, recebeu o profeta com hospitalidade, mas não imaginava o que estava prestes a acontecer. Samuel pediu a Jessé que trouxesse seus filhos, pois um deles seria ungido como rei. Quando o último filho foi apresentado e Samuel não encontrou em nenhum deles o escolhido, ele perguntou a Jessé: "Você não tem mais nenhum filho?" Jessé, surpreso, respondeu: "Ainda tenho o mais novo, que está cuidando das ovelhas." Samuel pediu para que o chamassem, e assim, diante de todos, o jovem Davi, o mais novo dos filhos de Jessé, apareceu. Era ele quem Deus havia escolhido. Quando Davi entrou na sala, a presença de Deus se fez ainda mais evidente. O jovem pastor, de semblante humilde, mas de coração valente, não parecia ter as qualidades de um rei. Ele era pequeno, talvez até insignificante aos olhos de muitos, mas Samuel sabia que Deus olhava para o coração. E foi ali, no meio daquela humilde casa em Belém, que o profeta Samuel, obedecendo à ordem de Deus, ungiu Davi como o futuro rei de Israel. Não havia uma trombeta tocando, nem multidões celebrando, mas uma promessa divina se concretizava. Davi seria o líder escolhido para guiar o povo de Deus. O Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre Davi desde aquele dia. Ele deixou a casa de seu pai, mas sua vida jamais seria a mesma. Embora ainda fosse um jovem pastor, sua fé em Deus e sua coragem se destacariam de maneiras inimagináveis. O simples ato de unção selou o destino de Davi, mas ele não tomou o trono imediatamente. Em vez disso, ele retornou aos campos, onde continuou a cuidar de suas ovelhas e a aprender mais sobre o que significava ser um líder. A história de Davi estava apenas começando, mas suas raízes estavam fincadas em uma promessa que começava com seu avô, Boaz, e que seria cumprida em um futuro distante com a vinda do Rei dos Reis.
Jesus Cristo. A linhagem de Jessé não apenas gerou o grande rei Davi, mas também se estendeu através das gerações, cumprindo a promessa que Deus fizera a Abraão. Através de Davi, Deus estabeleceu um pacto eterno, prometendo que um de seus descendentes governaria para sempre. E assim foi, até o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. A cidade de Belém, palco da unção de Davi, também seria o local onde o rei prometido viria ao mundo, humilde e em uma manjedoura. Jesus Cristo, descendente direto de Jessé, nasceu para cumprir a promessa feita milhares de anos antes. A história que começou com um homem simples de Belém, agora se estendia até os confins da terra. E Jessé, um homem comum, se tornou parte de um plano divino que mudaria a história da humanidade. Jessé, em sua simplicidade e devoção, nunca imaginou que seu nome seria lembrado em todas as gerações. Mas através de seus filhos, especialmente Davi, ele se tornou parte de um legado eterno. Um legado que culminaria no nascimento de Jesus, o Rei dos Reis. O legado de Jessé é uma prova de como a fidelidade a Deus pode transformar vidas e gerações. O simples pastor de Belém se tornou parte da história de salvação, e sua linhagem, através de Davi, conduziu ao nascimento de Jesus Cristo, o Redentor do mundo. Quando vemos a vida de Jessé, não estamos apenas olhando para a história de um homem e sua família. Estamos vendo o cumprimento das promessas de Deus, que trabalham de forma misteriosa, mas certa. Jessé nunca viu o rei Jesus nascer em Belém, mas ele sabia que Deus estava com ele e sua família. O legado de Jessé, através de Davi, foi mais do que uma simples sucessão de reis. Ele foi o alicerce para a vinda do Messias, aquele que traria a salvação a toda a humanidade. Deus escolheu Jessé, um homem simples, para ser parte de um plano divino que ultrapassaria gerações, levando a vitória final sobre o pecado e a morte. E assim, a história de Jessé, através de Davi, leva à maior história de todas, a história do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Um homem, um rei, que veio para salvar a humanidade e cumprir a promessa que começou na humilde cidade de Belém. Se você chegou até aqui, deixe o seu joinha, assine o nosso canal e ative o sino, para que possamos lhe enviar mais conteúdos